Olá, Brasil e mundo civilizado! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O presidente Lula perdeu o controle. De novo. Em vez de buscar solução diplomática para a crise com os Estados Unidos, preferiu jogar gasolina no fogo. Em um evento no Espírito Santo, Lula debochou de Trump, atacou Bolsonaro, desrespeitou a inteligência do brasileiro e ainda teve a audácia de dizer que foi inocentado. Enquanto isso, o país entra numa guerra comercial com a maior potência do planeta. E o governo reage de que maneira? Com vídeo publicitário pago com dinheiro público, chamando opositor de traidor e vestindo a bandeira que sempre desprezou. É isso mesmo. O Palácio do Planalto decidiu apostar na propaganda e na militância digital para esconder a sua incompetência diplomática. Mas o problema não é mais retórico. Trump já respondeu. E respondeu com força. Disse que não vai conversar com Lula. É o que você vai ver no programa de hoje, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Se liga aí. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Ark Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Ark Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Ark Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui participar desse programa maravilhoso e agora para falar desse produto espetacular, né, gente? Demorou, mas chegou, o produto mais aguardado do século. Gente, esse produto aqui é para você que tem ansiedade, você que tem TDAH, você que não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, você que tem uma alta demanda mental. Eu tô falando de pessoas que trabalham na pressão, pessoas que trabalham com resultados, pessoas que precisam descansar a mente. Gente, a mente é muito importante. O cansaço mental, ele é 3 vezes pior do que o cansaço físico. Então, presta só atenção nesse produto. Para você que já conhece o cogumelo, lembra do cogumelo do sol? Agora existe o cogumelo Juba de Leão. Gente, que produto maravilhoso. Ele é o único produto hoje que consegue tratar 3 áreas importantes da nossa saúde: a saúde cerebral, a saúde psicológica e a saúde intestinal. Eu quero a atenção de quem sofre com ansiedade. Hoje, a gente sabe que o Brasil ele é líder mundial em pessoas com ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas que têm ansiedade e depressão. E a era digital, ela contribuiu demais para que esses números aumentassem. Então hoje você vê as pessoas presas no celular. Você vai tentar dormir, não consegue, fica folhando vídeos, isso, aquilo, outro. A criançada leva celular para a escola, não tá aprendendo direito, volta para casa, parece que nem estudou. Então, gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão é um produto que trabalha diretamente na regeneração neural. Ele recupera os neurônios, ele tira a ansiedade e o melhor, até quem tem problema de memória, mal de Alzheimer, problema com Parkinson, problema de coordenação motora. Tem muitas crianças hoje que não conseguem dançar uma quadrilha por conta da coordenação motora. Esse produto é o produto certo. Mas Andrei, por se tratar de um produto para mente, só pessoas idosas, só pessoas mais velhas devem tomar? Não. O legal é que esse produto, ele é em pó, ele é solúvel. Crianças devem tomar. Ele melhora o aprendizado, o foco, concentração, melhora a ansiedade. E é bem simples para tomar. Basta você colocar um scoop todos os dias, ele tem sabor de limão siciliano, 1 dose por dia e tá tudo certo. O seu dia a dia vai ser diferente. Então, para você que tem uma alta demanda mental, cogumelo Juba de Leão. E além de trabalhar na mente,
ele também trabalha na parte intestinal, ele possui propriedades gastroprotetivas. Então, para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem queimação, ele é excelente, ele cauteriza feridas, é maravilhoso. Ele é muito utilizado na medicina oriental. Ele é conhecido como cogumelo Yamabushitake, excelente. Então, para você que sofre com ansiedade, é o produto certo. E aproveita porque a partir de agora eu vou fazer uma promoção bacana, hein? Para os 200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 70%. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. Ligação gratuita, entrega super rápida e o resultado é já nos primeiros dias. É uma alta concentração. Cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Ok, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Em mais um movimento ensaiado e covarde, o PT lançou nesta sexta-feira, 11 de julho, uma campanha publicitária com o título farsesco de Defenda o Brasil. Mas na prática trata-se de uma manobra para mobilizar uma militância digital e atacar opositores políticos, enquanto tenta abafar a crise causada pela tarifa de 50% imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros. A estratégia do partido é transferir o desgaste da má diplomacia do Planalto para os falsos patriotas, um rótulo criado por quem, ironicamente, vê traição em qualquer crítica e patriotismo apenas dentro de suas bolhas ideológicas. Com imagens nos moldes da propaganda oficial do governo, as peças acusam quem discorda de Lula de usar a bandeira para trair o país. Isso vindo de um partido que passou anos ridicularizando os símbolos nacionais e agora tenta sequestrá-los para o seu marketing político. Um trecho do vídeo, que parece ter sido direto de uma aula de manipulação, afirma que a bandeira brasileira não é figurino de traidor, é símbolo de um país que trabalha. Ora, defender o país é justamente questionar um governo que, em vez de negociar com firmeza, cria inimigos internos para fugir de responsabilidade diplomática. É chamar de soberania a incapacidade de lidar com sanções econômicas, enquanto o povo paga a conta no supermercado e na exportação. E nós falamos aqui inúmeras vezes que o país não aguentaria sanções, a menor que fosse. E essa ainda é a júnior, a menorzinha de todas elas que poderão vir aí pela frente. A campanha da milícia digital do PT usa o mesmo tom e estética das publicações oficiais de Lula, que na véspera postou em seu Instagram a frase "Brasil soberano". Curioso isso, né? Soberania, neste governo, virou sinônimo de arrogância, descontrole e hostilidade contra aliados históricos. Tudo para tentar parecer forte diante da opinião pública interna, já que no cenário internacional o Brasil se ferrou todinho com esses caras do PT e vem colecionando portas fechadas e constrangimentos todos os dias. No teatro da soberania forjada, sobram falas ensaiadas. O ministro Márcio Macedo alegou que Trump quer invadir a soberania do Brasil ao defender Bolsonaro. Já Flávio Dino, que parece mais preocupado com postagens do que com jurisprudência, se disse honrado em proteger essa soberania, a mesma que permite o STF ultrapassar os seus limites diariamente em nome de um suposto bem maior. Enquanto isso, o Brasil se afunda em um caos sem volta. Mas para o governo basta um vídeo com trilha épica e narrativa de resistência para manter a militância ocupada, como se hashtags e rios pudessem salvar o país da incompetência. Em um evento, na manhã desta sexta-feira, no Espírito Santo, Lula fez tudo errado de novo. Provocou Trump, insultou Bolsonaro, ridicularizou o filho Eduardo. E o que ele acha que vai conseguir com isso?
Lula começou falando como se estivesse em uma campanha dos anos 80. Deu uma de machão e esbravejou para todo lado, dizendo com a voz rouca que Trump precisava criar vergonha na cara. Veja. Qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro parou com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. Veja que Lula chama Bolsonaro de coisa, não quer nem falar o nome dele. Veja, o que Bolsonaro fez para merecer isso? O quê? Porque tudo isso que dizem por aí são falas, não há uma prova concreta. São delações que se muda todo dia. Mas Lula debochou do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro também, que para o chefe do executivo estaria agindo em nome do pai. E mirou as críticas no ex-presidente, como sempre faz, tentando desviar a própria responsabilidade nesse caso. Veja. Você viu ontem o filho dele na internet, lendo a carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército. Viu aí o que ele disse? Isso não é prova nenhuma. É uma delação do Mauro Cid, extremamente sem consistência alguma, mudada mais de 10 vezes. Como pode o judiciário considerar uma delação fraca como prova inconteste? Sendo assim, como é que ficam aquelas provas que foram levantadas contra Lula na própria Lava Jato? É impressionante como esse senhor subestima a inteligência do povo brasileiro. Lula realmente acha que vai conseguir convencer o brasileiro médio do contrário. Quem sabe aqueles militantes que estão ali naquele evento. E ele disse que o presidente Trump, se fosse brasileiro, no Brasil, ele teria sido preso pelo que aconteceu no Capitólio americano. Veja. Se o Trump fosse brasileiro e aqui tivesse um Capitólio e ele fizesse aqui o que ele fez nos Estados Unidos, ele também ia ser preso. Ele também ia ser preso. Porque o poder judiciário é autônomo. O poder judiciário é autônomo. Não tem como eu interferir na Suprema Corte. Não. Ele vai ser julgado com base nos autos. Tem não sei quantos meses e anos já investigando, pesquisando, fazendo. Ele vai ser julgado. Se ele for inocente, ele será absolvido. Como eu fui. Se ele for culpado, ele vai para a cadeia como todo mundo tem que ir. Como é que ele teve coragem de dizer isso? Que foi inocentado e absolvido? Não foi, papai, não foi. Ele foi descondenado, mas nunca absolvido. Ninguém disse que ele era inocente nesse processo. Muito pelo contrário, o judiciário sabe o que ele fez. As provas estão todas lá. E ele tenta passar para o povo que foi inocentado. Isso é uma fake news. Isso é desinformação. O STF deveria proibir ele de sair por aí falando isso. E por que não proíbe? Para piorar, Lula ainda debochou de Trump como se fosse uma criança mimada. Veja. Sentou no sofá, Ô Lula, eu vou taxar, se você não soltar o Bolsonaro, eu vou taxar.
Olha, não sei para vocês, mas para nós aqui isso parece um desespero total. O cara que foi pego com a mão na botija, foi acuado na esquina da sala, não tem saída e agora fica falando isso, está desesperado. Está desesperado. Não há como isso terminar bem. Não tem como. Na manhã desta sexta-feira, na saída da Casa Branca, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi questionado se aceitaria conversar com Lula e com o governo brasileiro. Ele disse que agora não. Sem chance. E reforçou o nome do ex-presidente Bolsonaro como um homem digno e honesto. Ele fez um tremendo elogio. Veja. Maybe at some point I'll talk to him. Right now I'm not. They're treating President Bolsonaro very unfairly. He's a good man. You know, I know him well. I negotiated with him. He was a very tough negotiator, and I can tell you he was a very honest man, and he loved the people of Brazil. He was a very tough guy to negotiate with. I shouldn't like him because he was very tough in negotiation, but he was also very honest. And I know the honest ones, and I know the crooked ones. Será que não está dando para as autoridades brasileiras perceberem isso? Toda vez que se fala de Brasil, Donald Trump elogia Bolsonaro. Isso tem uma importância gigantesca, ou seja, não adianta bater de frente. É dar murro em ponta de faca. Ele não foi questionado ali, nesse momento na Casa Branca, sobre o ex-presidente Bolsonaro. Ele foi perguntado apenas se aceitaria conversar com o presidente brasileiro a respeito das tarifas. Ele disse que agora não, quem sabe no momento futuro, talvez, e direcionou a conversa para o lado do elogio ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Isso é mais um recado, e não é um recado de alguém insignificante que está prestando um serviço terceirizado ao Supremo Tribunal Federal. Ele é simplesmente o homem mais poderoso do mundo, caramba! O presidente Trump também deu a entender que chamou Lula de corrupto, chamou Bolsonaro de honesto e sabe quem são os corruptos. Ele está enfurecido mesmo com o presidente brasileiro, que não percebeu ainda onde está levando o Brasil. Será que vale mesmo a pena o senhor Davi Alcolumbre e o senhor Hugo Mota ficar negando que esteja acontecendo algo muito grave no país neste exato momento e que o responsável pela desgraça que o país está entrando é o governo de Lula? É o governo do PT? Será que alguém precisa desenhar para que esses caras entendam o que está acontecendo? Ou eles fazem parte do mesmo grupo e deverão ser sancionados também no futuro? Quem sabe? Será que não estão com medo do que vem pela frente? Será que vale a pena dar uma de machão, de herói? Num momento como esse? Querem mesmo saber do Brasil? Melhor do que isso, querem mesmo fazer do Brasil um novo Iêmen, uma célula do Irã ou do Iraque, quem sabe? O Brasil, pelo que estamos vendo agora, está declarando guerra comercial contra a maior e mais potente nação comercial do mundo. Vai dar ruim. O Congresso Nacional precisa mostrar por que foi eleito ou vai assumir nas próximas eleições, ou vai sumir, desaparecer nas próximas eleições. O Brasil inteiro passa a pedir socorro aos parlamentares. A oposição diz que tudo isso é resultado da falta de diálogo diplomático. O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, desafiou o Palácio do Planalto a reverter a situação. Veja o que ele disse. É o responsável pela taxação americana ao Brasil. É o governo. O governo que só se solidariza e anda de mãos dadas com países de ditaduras, como Venezuela, Cuba. Quando existe um conflito no Oriente Médio, ele decide ficar inicialmente do lado do Hamas contra Israel, o único país democrático do Oriente Médio.
Quando o conflito aumenta, o governo fica do lado do Irã, condenando Israel. Então, quem procurou esses conflitos todos com os Estados Unidos não foi o nosso partido, foi o governo. Agora o governo tem 21 dias, e já que dizem que o governo é tão democrático, tão habilidoso, sabe usar a diplomacia, que resolva o problema. Nós, brasileiros, não queremos ser taxados. Agora o governo tem 21 dias para negociar. A taxação só começa em 1º de agosto. Eu quero ver a capacidade do governo. E não estou subestimando a capacidade, não. Acho que eles têm que resolver o problema mesmo, para isso ganhar a eleição. Agora, querer colocar a culpa nos outros, isso é sempre uma tática do PT, da esquerda e do Lula. Sítio é do amigo, triplex é do amigo. Agora, quando vem taxação, a culpa é do PL. Então, de brincadeira. Procurem outro para colocar a culpa ou assumam suas próprias culpas. Este é o primeiro recado que eu gostaria de dizer. E não venham querer dizer que nós fizemos voto de louvor. Por causa da taxação que aconteceu ontem, que o voto de louvor foi votado antes disso e por um outro motivo. Então que falem a verdade ao país. A imprensa, e quero parabenizar o trabalho de vocês, tem o dever de ser fiel e verdadeiro na informação ao povo brasileiro. Não caiam na enganação da esquerda, que quer enganar o povo, dizendo uma coisa que não é verdade. Nós não vamos cair no conto da taxação e esperamos que o governo eleito resolva o problema do país no campo da diplomacia, no campo das relações internacionais. E a base do governo diz que Eduardo Bolsonaro atuou para que as tarifas fossem impostas. O deputado Marcel Van Hatten avalia que, se o governo admite a força de Eduardo, admite também a própria incompetência. Veja. Se o governo ou os petistas dizem que Eduardo Bolsonaro tem mais força pelo trabalho que está fazendo nos Estados Unidos, licenciado inclusive como deputado federal, do que toda a diplomacia brasileira, relações exteriores chefiado por Mauro Vieira, Celso Amorim, embaixada em Washington, é no mínimo então uma declaração de incompetência do próprio governo. O que se percebe é que na verdade isso não passa de narrativa. O governo teve tempo. Nós precisamos conviver com o mundo real. Nós não gostamos de taxação. Eu sou do Novo, Partido Liberal. Nós somos contra mais impostos. E o governo, esse sim, gosta de novas taxas, impondo sempre novos impostos ao cidadão brasileiro, como a gente tem visto no caso do IOF e tantos outros casos. Agora, o que nós precisamos ver é uma diplomacia que age em favor da democracia e das boas relações entre os países. E não vai dar para contar com o governo Lula para isso, pelo que se percebe. Nós precisaremos do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para resolver esse problema. Até porque um outro fator importante que não pode ser esquecido é a interferência do Poder Judiciário. Aqui no Brasil, por exemplo, no Congresso Nacional, que também tem significado interferências pelo costume que os ministros estão tendo de desrespeitar a Constituição e seus limites nos assuntos de outros países. A própria empresa do Donald Trump, Trump Media, está processando Alexandre de Moraes, que agora está intimado lá nos Estados Unidos em virtude de decisões que a empresa do presidente americano diz serem além da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O mesmo aconteceu com a SpaceX, uma outra empresa que nada a ver tem com o X do Elon Musk, que foi bloqueado no Brasil e que sofreu bloqueios de suas contas bancárias aqui no Brasil. E qualquer jurista sabe que o que Alexandre de Moraes fez foi inconstitucional e ilegal. E finalmente, mais um exemplo. Há inclusive uma cidadã americana chamada Flávia Magalhães, que por causa de posts nas redes sociais é alvo de ordem de prisão de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E tantos outros brasileiros que lá vivem e americanos hoje são alvos de decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolam a jurisdição brasileira. Então é preciso que o Congresso Nacional, o legítimo poder para resolver esses conflitos, se coloque agora no centro da discussão e da nossa parte, da oposição, do PL, do Novo, e percebemos também de vários outros partidos, o presidente Hugo Mota terá todo o apoio para, junto com a iniciativa privada, buscar uma solução que certamente
e, infelizmente, não virá do governo Lula. E a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, se solidarizou com os empresários brasileiros, mas reforçou que a culpa é mesmo do governo Lula. Bia Kicis deu como exemplo a relação comercial entre Brasil e Argentina. Veja. Todos estamos tristes, preocupados com essa taxação. A gente sabe que isso vai prejudicar setores produtivos do Brasil e nós não apoiamos de forma alguma. Mas queremos dizer que, infelizmente, o governo ainda quer botar a culpa no Bolsonaro ou em quem quer que seja. O único responsável é ele mesmo. Basta ver que o Trump zerou as tarifas da Argentina. Zerou. Por quê? Porque a Argentina tem um presidente que sabe dialogar com os Estados Unidos. Ao contrário daqui, o Lula só ataca os Estados Unidos, desde as eleições, chamando Trump de nazista, agora nos BRICS, querendo conclamar os países do BRICS para não utilizarem mais a moeda americana, querendo utilizar uma outra moeda. É claro que tudo isso foi que influenciou a decisão do Trump. Ele não está fazendo nada por causa de pedido de ninguém. Ele está olhando para os interesses do seu país, coisa que o presidente daqui não faz. E basta ver que o presidente americano, ele já tem esse costume, né, de taxar aqueles países que violam os direitos humanos, que violam a liberdade de expressão. Ele usa a taxação como arma para defender a democracia. E é por isso que nós estamos sendo taxados, infelizmente. Então, o que a gente espera é que o governo tenha um mínimo de sensibilidade nesse momento. A gente sabe que é difícil até contar com isso, mas, quem sabe, com o presidente Hugo Mota, o presidente Alcolumbre trabalhando junto, que possam enxergar que a solução agora não é querer aplicar reciprocidade. Isso vai causar uma bomba ainda maior para o Brasil. Imagina o Brasil se colocar contra, querendo dar as mesmas medidas com relação aos Estados Unidos, sendo que o Trump já avisou. Para cada tentativa dessa, ele vai aumentar ainda a taxação. É preciso ter muita calma nessa hora, tem que olhar para os interesses do povo brasileiro. E com relação a essa história de soberania, vamos lembrar que o Lula nunca respeitou a soberania de país algum, muito menos a brasileira, querendo importar censores da China para vir ensinar a censurar aqui, indo à Argentina pedir liberdade da Cristina Kirchner, mandando avião da FAB como se fosse um Uber, buscar uma condenada em outro país para trazer refúgio aqui, para dar asilo aqui no Brasil. Então, não se trata dessa questão de soberania, até porque nas eleições passadas houve uma interferência direta dos Estados Unidos nas eleições brasileiras, isso já documentado e comprovado pelo FBI e agora pelo governo americano, que escancarou essa interferência por meio da USAID. E mais uma fala, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, foi além. O parlamentar diz que o governo brasileiro não tem armas para lutar na guerra comercial contra os Estados Unidos. E com razão. Veja. Somos totalmente contra a taxação. Isso aí já é uma fake news grave do governo, que ele não quer resolver o problema pelas declarações que ele está dando. O governo não quer. O governo não tem armas para lutar contra os Estados Unidos na guerra comercial. A segunda maior economia do planeta não teve, que é a China, quanto mais o Brasil. Então, o que precisamos fazer urgentemente é o governo entrar na mesa de negociação, do diálogo, usar o Itamaraty para isso. Mas, pelo que estamos observando, isso não vai ocorrer. Então, cabe ao Congresso, foi o que falamos para o presidente Hugo Mota, para procurar o presidente Davi Alcolumbre, para conseguirmos achar uma solução nesses 21 dias que falta para o início da taxação. Se vir essa taxação de 50% no dia 1º de agosto, e se o governo Lula dobrar a aposta, como ele sempre dobra, basta observar as declarações da sua esposa atacando a soberania dos Estados Unidos, basta observar as declarações do governo Lula atacando os Estados Unidos desde as eleições, então fica claro o que está acontecendo. Inclusive, na outra parte, no início, para finalizar, da carta do presidente Trump ao Brasil, ele fala com relação à questão judicial, os senhores da imprensa estão sendo censurados pelo STF, Revista Cruzoé, Folha de São Paulo e vários outros. Então não venham dizer que estamos numa democracia saudável, porque não estamos. A Suprema Corte hoje está rasgando a Constituição de forma reiterada, atentando contra o Estado de Direito, e tudo isso está sendo levado em consideração.
E a solução para tudo isso aí está fácil. Ela não vai vir do Executivo e nem do Judiciário. A decisão para essa questão está nas mãos do Congresso Nacional, nas mãos do senhor Davi Alcolumbre e nas mãos do senhor Hugo Mota. Essas são as duas pedrinhas do carburador. Daqui a pouco nós vamos comentar tudo isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô
aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Sabe o que é pior nessa história toda? É as pessoas não acreditarem no que está acontecendo bem debaixo de seus próprios narizes. Integrantes do Supremo e do Palácio do Planalto soltaram que não acreditam que o presidente Trump vai cumprir com a promessa de tarifas a partir do dia 1º de agosto. Dá para acreditar nisso? Estão dizendo que ele vai voltar atrás, como voltou com a China, e que ele só está fazendo isso para testar o mercado e as autoridades brasileiras. De novo, dá para acreditar nisso? E esses caras são o que o país tem hoje como seus governantes. Oh boy! Vamos comentar todas essas temáticas, toda essa bagunça com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes, que está neste momento nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Gerson. A falta de noção de realidade dessa gente do Brasil é verdadeiramente impressionante e incomoda, não é? Os caras estão achando que tudo isso é brincadeira de Trump, que não vai dar em nada, que não vai acontecer absolutamente nada no dia 1º de agosto. Como estrategista político e militar, como é que você vê essa posição das autoridades brasileiras? Seja muito bem-vindo, Gerson. Pois é, Paulo, semana complexa, com muitas notícias relacionando os dois países, e é bom estar de volta. Vamos lá. Primeiramente, eu queria alertar a nossa audiência sobre a seriedade do tema e como o presidente Lula, deslumbrado talvez com a súbita relevância internacional que ele recebe, inclusive dos meios jornalísticos, que agora colocaram o Brasil, que estava ali esquecido no meio dessa questão de guerra tarifária, e agora foi contemplado com uma tarifa bem acima da média dos outros países. Mas o que é interessante nesse momento, Paulo, é que o Brasil, ele tinha, até poucos dias atrás, uma das posições mais confortáveis e até poderia dizer vantajosas no que diz respeito a essa nova política externa do governo americano, do governo Trump. O Brasil havia recebido aqueles 10% que foi universal. Todos os países passaram a pagar 10% de uma maneira uniforme, ou seja, do ponto de vista da competitividade, da comparação, não modificou nada, porque quem paga essa tarifa é o importador aqui dos Estados Unidos. Ou seja, se 10% para todo mundo, relativamente, o preço dos produtos brasileiros não teve qualquer perda de competitividade. Porém, o que aconteceu na prática foi que o Brasil, ele ganhou mercado porque é um dos poucos países do mundo, desses que estão sendo agora tarifados pelos Estados Unidos, que não é superavitário, ou seja, os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam do Brasil. Então, em tese, o Brasil estava numa posição muito confortável, porque países que são seus concorrentes estavam sendo tarifados e chamados à negociação, enquanto o Brasil continuava vendendo seus produtos com tranquilidade. O que mudou? Bom, dois aspectos são importantes e são relevantes. O primeiro é que, de fato, avança o julgamento do presidente Bolsonaro, que foi citado nominalmente nos documentos, em todos os alertas, nas publicações, como talvez o ponto focal nesse momento, nessa virada da relação política do Brasil com os Estados Unidos. Agora, não podemos esquecer que todos os países estão sendo taxados ou tributados ou recebendo tarifas que, na verdade, vêm compondo a política fiscal dos Estados Unidos.
O presidente Trump tem utilizado essas tarifas para recompor as suas contas internas. Ele acabou de aprovar a One Big Beautiful Bill, que é um pacote legislativo que lhe dá a possibilidade de implementar suas políticas públicas internamente aqui, de diminuição de impostos, tanto para a classe trabalhadora quanto para os empresários, e está recompondo essa perda de arrecadação, justamente tarifando as importações, ou seja, os países de todos os locais do mundo. É uma política fiscal muito mais atrelada à questão da vantagem comercial que os Estados Unidos têm por serem a maior economia do mundo do que na questão política, mas ele insere a questão política, inclusive hoje a China já se manifestou dizendo que é errado que os Estados Unidos utilizem as políticas tarifárias para interferência nos assuntos internos do Brasil. É verdade, a China levanta uma questão que, de fato, eles, em tese, estão corretos. Mas o presidente Trump, ele faz um alerta. Porque no documento em que ele alerta o governo brasileiro sobre a questão da nova tarifa de 50%, ele coloca causa, consequência e solução. Então ele diz que sim, o Brasil hoje se tornou um país que sai do mundo livre e ingressa num tratamento típico de Cuba, Venezuela, Nicarágua, por opção própria. Por quê? Porque quando ele direciona o seu primeiro gesto, ele direciona ao Supremo Tribunal Federal, ele nem cita o Poder Executivo. No entanto, Lula, durante o BRICS e nas suas palavras subsequentes, ele chama a si, compra a briga do Alexandre de Moraes e aí escala a crise. E o presidente Trump, como nós sabemos, ele tem as cartas da maior economia do planeta em suas mãos. E ele vai utilizar, Paulo, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil ingressa agora num momento muito crítico para o governo Lula, e ele sabe disso. Ele já estava com uma dificuldade muito grande de administrar a crise econômica que se avizinha, mas agora tudo leva a crer que ele não consegue administrar mais esse problema, que deve, de certa maneira, até acelerar o seu desgaste, principalmente no que diz respeito à crise econômica, Paulo. Olha, e lembrando que essa primeira bronca do presidente americano, como você falou, ela sempre foi voltada para o Poder Judiciário brasileiro, mas não na questão institucional em si, mas sim em cima do CPF do ministro relator, que, segundo foi divulgado, amplamente divulgado, adentrou o território americano para caçar americanos, inclusive brasileiros, vivendo em território americano e tentando obrigar empresas americanas a seguirem as ordens dele aqui do Brasil, sem respeitar todo aquele caminho acertado em tratados internacionais, de tribunais internacionais. Além disso, tem a questão do assessor Felipe Martins, que a justiça americana já tem todas as informações necessárias para isso aí. E a coisa vai ficar muito ruim. Então, começou aí. A bronca era essa, que o ministro relator ainda afetou a empresa privada de Donald Trump, que é simplesmente o homem mais poderoso desse mundo. Então, ele tinha que dar um troco, porque se ele não dá o troco, isso acaba se alastrando pelo mundo. E como é que ele fica? Ele tem que dar o exemplo para que outros não tentem fazer exatamente a mesma coisa. Os Estados Unidos são alvo de muitos interesses de extremistas. Então você precisa parar com essa iniciativa, essa tentativa. No mercy, ou seja, sem misericórdia, sem chance, sem exceções. E se o ministro relator fez isso, ele partiu para cima. E aí o problema foi que o governo Lula resolveu comprar a briga, escalou, como você disse, para uma área institucional. E para piorar, o presidente Lula ainda fez as declarações mais estúpidas, erradas, que um chefe de Estado poderia fazer.
Ele simplesmente jogou lenha na fogueira e ligou o pavio de uma guerra comercial que ele não tem condições de disputar. Não tem. Ele disse que se o presidente Trump fosse brasileiro e estivesse no Brasil, ele seria condenado pelo que fez no Capitólio. Veja, nós chegamos ao ponto de dizer que nem temos dúvidas disso, né? Porque a pergunta é o seguinte: será que teria um julgamento justo? Ou será que tudo isso seria exatamente igual ao que está acontecendo agora? Um julgamento só como teatro, sendo que a sentença já está pronta antes mesmo do julgamento começar. Então, se a gente for olhar por esse lado, o presidente Trump estaria mesmo condenado no Brasil. E aí o presidente Lula ontem cometeu mais uma besteira, disse que vai aumentar. Se o Trump aumentar as tarifas, e vai aumentar. Trump vai aumentar se ele partir para a reciprocidade. E o Lula disse, se ele partir para a reciprocidade, nós vamos aumentar de novo. Ele vai aumentar de lá, a gente vai aumentar daqui. E assim a gente vai até o céu, né, e milhões de percentuais até ele entender que nós não vamos ceder. Veja o que o presidente disse. E falou mais ainda. Disse que o empresário brasileiro deveria deixar de negociar com o mercado americano. Simples. E procurar outros mercados, que ele mesmo ajudaria a abrir esses outros mercados. Ou, acorda. Como é que uma pessoa dessa pode ser presidente do país? Como o Brasil? Vai afundar a economia? Como é que os caras vão deixar o segundo maior mercado comercial do mundo? E quem vai colocar no lugar para suprir essa lacuna deixada pelos americanos? É o Irã? É a China? É a Rússia? Todo mundo quebrado, todo mundo lascado? Beleza, vamos supor que desse certo isso. E se os Estados Unidos, Gerson, chegassem e falassem o seguinte: quem estiver negociando agora com o Brasil, eu não compro, não negocia com os Estados Unidos. E aí como é que fica? E você tocou num ponto muito importante, que é o seguinte: as tarifas, né, os caras não estão cobrando impostos aqui do Brasil, estão cobrando das empresas americanas, para que elas, se quiserem comprar, podem comprar. Só que elas vão pagar 50% se quiserem comprar os produtos brasileiros. Vão pagar a mais 50%. Entendeu? Beleza, pode continuar. Se tiver bala na agulha, vai comprar. Só que os caras não vão comprar. Ele não proibiu as empresas americanas de negociarem com o Brasil. Entendeu onde é que está o problema? E outra, não foi ele que começou tudo isso. O Brasil já cobra tarifas, é importante a gente dizer isso, dos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão apenas devolvendo um pouquinho desse remédio que o Brasil dá a eles, aos americanos, para tomar. Então, é uma coisa que está clara, né, Gerson? Que virou um palanque político no momento em que o governo brasileiro está em franca decadência, não é? Pois é, Paulo, existe um provérbio de Salomão que eu acho muito adequado a esse momento que a gente está vivendo, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. E é o que nós temos visto nos últimos dias. O presidente Lula, ele está envaidecido de ter sido lembrado pelo presidente Trump. Não podemos esquecer que ele foi àquela reunião do G7 e ficou notório o verdadeiro desprezo de vários chefes de Estado com as gafes, ali a forma como o presidente Lula se comporta internacionalmente. Quando ele decide celebrar o Dia da Vitória no dia 9 de maio, não no dia 8 de maio, junto com todo o Ocidente, indo a Moscou, participando de uma cerimônia na qual ele foi colocado, não em local de destaque, não, ele sentou ali junto, quase que na arquibancada, ali junto com outros chefes de Estado. Se você olhar na fotografia, há vários ditadores ali. E ele se sentou, foi o único chefe de Estado do Ocidente, dos países ditos democráticos,
que compareceu àquela cerimônia no dia 9, de lá voou para a China, e é importante a gente entender que o Brasil, ele não tem estatura. Essa semana houve um jornalista eu não sei, de algum dos veículos do mainstream jornalístico no Brasil, não sei qual, mas eu vi muito en passant na rede social, e vi que ele comparou essa briga a um mico-leão dourado brigando com um gorila de 500 quilos. É mais ou menos isso. O Brasil não tem capacidade de retaliar. Quando o presidente Lula diz assim, não, nós estamos estudando e vamos também, se eles nos colocarem 50% até o dia 1º de agosto, nós vamos retaliar também. Não há como retaliar, por uma razão muito simples. Porque o Brasil, ele depende dos Estados Unidos, ou seja, essa pequena relação desfavorável para o Brasil na sua balança comercial, que pode parecer, do ponto de vista numérico, até pequena, mas do ponto de vista da qualidade do que é importado e exportado, o Brasil, ele importa maquinário de alta tecnologia. Ele importa motores para suas aeronaves, ele importa a parte toda de ressonância magnética, tomografia computadorizada. Como é que ele vai taxar esses equipamentos e vai fazer como com o SUS? Como é que ele vai fazer? Porque vai, na verdade, encarecer o próprio produto brasileiro. Veja que o Brasil sofre uma desindustrialização tremenda. E há uma necessidade de recuperar isso. O Brasil está correndo atrás, não tem mão de obra qualificada. E ele compra justamente essa tecnologia em equipamentos altamente sofisticados que permitem que o Brasil avance em áreas até mesmo da arquitetura, da engenharia aeronáutica e até mesmo do seu agronegócio. Ele utiliza os softwares, toda a parte de banco de dados, toda a parte de armazenagem em nuvem, a parte toda de semicondutores. Os Estados Unidos, eles são os principais exportadores de semicondutores para o Brasil. Ah, mas tem a China. Essa é outra falácia. A China, ela não tem capacidade de ocupar os espaços que os Estados Unidos ocupam hoje de investimento internacional no Brasil. Então, ainda que fosse verdade isso que o Lula tem apregoado, de que ele tem como buscar outros mercados, isso até é bom que tenham outros mercados para o Brasil, isso não consegue ser feito nem mesmo num marco temporal de 3, 4, 5 anos, mesmo que houvesse um planejamento estratégico muito bem feito. Por exemplo, os aviões da Embraer. Nós temos hoje praticamente 70% de toda a produção, 66%, 67% de toda a produção da Embraer vendida aqui para os Estados Unidos. Aí eu te pergunto, Paulo, você vai conseguir outros países que comprem essas aeronaves? Nós tivemos agora a Polônia cancelando uma parceria com a Embraer gigantesca e optando pela Airbus. Por que isso? Por uma questão de geopolítica. Então você veja que não há como o Brasil recolocar grande parte da sua exportação, mas é pior quando nós falamos de importação, porque a importação dos Estados Unidos, ela é direcionada a setores estratégicos e que são extremamente demandantes, não só de investimento de capital internacional, como de tecnologia, o nosso próprio sistema financeiro. Então você veja que, Paulo, há um desnível gigantesco, não há uma paridade de armas. Então, esse discurso, nós que somos brasileiros, nós já estamos acostumados a essa forma do Lula sair chutando números, sair chutando argumentos, uma retórica ali que tem ali o seu público interno. Mas, do ponto de vista internacional, e eu posso até te dizer que agora é o momento em que os empresários brasileiros e a elite brasileira que optou e que sustentou a retomada, a descondenação de Lula e a retomada de Lula do seu assento no Palácio do Planalto, precisa tomar uma decisão. O Brasil vai caminhar em direção a esses países que são sancionados. Veja, não é nenhuma questão só de briga ou luta ou guerra comercial. Há uma questão de sanções que são impostas a Cuba, a Nicarágua, a Venezuela e a alguns países, o Irã, a Coreia do Norte e a própria Rússia. Então, o Brasil ele terá que tomar uma decisão. Não podemos esquecer que nós não temos a capacidade de uma briga comercial, mas o presidente Lula acha que pode alterar, correndo para o colo da China. E a última notícia que eu queria dar, Paulo, em relação à China.
Não somente a China não tem capacidade financeira de substituir os Estados Unidos, como também não tem capacidade tecnológica e nem de ambiente interno. Pouca gente tem falado sobre isso, eu vou falar pela primeira vez, é a primeira vez que eu comento isso. Mas as minhas fontes, que estão ligadas às análises geopolíticas da China, dizem que o Xi Jinping não foi ao Brasil não somente por uma questão de não entender que o momento não era adequado, é porque ele enfrenta problemas internos. Há quem já fale que Xi Jinping não chegará ao final desse seu mandato. Já são levantados nomes de substituição. Há uma crise na China se configurando com uma taxa de desemprego muito elevada, a juventude insatisfeita, a forma como Xi Jinping hoje controla as Forças Armadas está sob júdice, porque há vários líderes militares que ele substituiu, mas outros que já se colocam como sucessores possíveis de Xi Jinping se ele não chegar ao final do seu mandato. Aquele que ele substituiu, aquela liderança, inclusive, agora já se coloca dizendo que há uma crítica muito grande à política externa da China. Então você veja que ele enfrenta problemas internos, não tem capacidade de trazer o Brasil para o seu círculo, e agora, hoje, Trump assinou agora um avanço das tarifas sobre os países do entorno da China que estavam servindo de bypass, ou seja, o próprio Vietnã e vários países ali da Ásia, do sul da Ásia, estavam utilizando a produção chinesa para entrar nos Estados Unidos. Você só tirava o produto que antes chegava aqui como Made in China e você colocava Made in Taiwan, Made in Vietnã, Made in Coreia do Sul. E você veja que vários desses países agora estão sendo alvo desse tipo de tratamento do presidente. Então, a situação é muito mais complexa, Paulo, do que a gente pensa. Pois é, e você apostar na Rússia, muito menos, né? Porque a Rússia empobreceu inteiramente, gastou tudo que tinha com essa guerra na Ucrânia. E a China, de novo, você tocou num ponto ali super importante. O Brasil hoje é inteiramente dependente de microchips, né? E microchips vêm dos Estados Unidos ou de Taiwan. Taiwan não é controlado pela China, é protegido pelos Estados Unidos. Imagine o tamanho dessa confusão. E o cara fala uma bobagem dessa em plena rede aberta de televisão. Veja que o Brasil, na sua área, Gerson, na área militar, acaba de perder um contrato bilionário com a Argentina para venda de anfíbios. Ia vender para lá o 6x6, né, anfíbio, mas acabou perdendo para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos falaram, eu estou aqui o 8x8, né, daqueles anfíbios, né, muito top, com pronta entrega, com preços, né, ali camaradas e prestações a perder de vista. E o Brasil, por causa da sua ideologia, a ideologia petista, e com o excesso de burocracia provavelmente proposital, acabou perdendo esse negócio. E o país está cada vez mais isolado. E isso tudo gratuitamente, como você disse. O Brasil entra na lista de sanções porque quer. Simplesmente porque quer. Porque parte dele mesmo. E, obviamente, que o Congresso Nacional, como eu disse, essa é uma situação que não será resolvida pelo Executivo, não tem a menor chance, ela só piora ali, é um pavio aceso, e nem do Judiciário, que é alvo de tudo isso também. Será resolvido pelo Congresso Nacional. E me parece que o Congresso Nacional já entendeu isso e começou a se movimentar. Vamos olhar o que o senador Eduardo Girão disse a respeito dessa situação. E ele, inclusive, já entrou com um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir, ele não fala nisso agora, mas ele fala de impeachment. Vamos ouvir o que ele disse. Então o Lula não pode pensar jamais em revidar. É hora de ter a humildade e, junto com o presidente da Câmara, do Senado, do poder, que para mim é um dos grandes responsáveis também, que é o STF, mas é hora de colocar cada um no seu quadrado. E eu acredito que um pedido de impeachment é importante para dar uma mensagem. Rapaz, tá aqui, a Constituição foi abusada, tem erro, e é um momento de ter essa percepção para que não haja perda maior. Porque se Lula revidar, a carta foi clara do presidente americano, né? E ele foi eleito pelo povo dele, para defender o país dele, as leis dele. Nós estamos defendendo a nossa? Que recado a gente está dando aqui
com a ditadura da toga que existe no Brasil. Então que Deus abençoe você, muita paz e harmonia, e estamos juntos sempre. Gerson, se não quiserem uma guerra e todo mundo se dá mal, acho que o caminho tem que ser por esse lado aí mesmo, né? Porque, veja, Paulo, quando o senador Eduardo Girão, ele tenta resgatar o protagonismo do Poder Legislativo, ele, de certa maneira, lembra até do benchmarking case que nós temos da Colômbia. A Colômbia teve um problema semelhante, eu comentei sobre isso já no nosso programa anterior, na semana passada, e o Gustavo Petro teve que convocar o seu embaixador, o representante, o chefe de negócios, né, já que os Estados Unidos, assim como acontece com o Brasil, não designou embaixador para a Colômbia ainda, então chama o seu encarregado de negócios. Por que isso? E é importante a gente entender que isso foi desfeito da primeira crise com a Colômbia por um grupo de parlamentares que viajou rapidamente a Washington e conseguiram intermediar ali uma negociação com o presidente Trump para que ele levantasse as tarifas e as medidas que ele tinha anunciado contra a Colômbia, que não queria receber os seus exilados ou extraditados, vamos dizer assim, daqui dos Estados Unidos, porque eram vários dos que foram mandados embora pelo governo Trump porque eram criminosos ou que estavam nos presídios aqui dos Estados Unidos, não eram simplesmente imigrantes, mas nessa primeira leva havia grupos ligados a grupos terroristas, classificados aqui nos Estados Unidos, que são ligados ao narcotráfico. Então você veja que esse momento que o Brasil vive, e o senador Eduardo Girão, ele levanta com muita sobriedade, é um momento em que o Congresso Nacional, que representa as elites e o povo, e eu digo elites e o povo, porque quem colocou Lula ali, ou seja, nós temos um ditado no Brasil que diz: quem pariu Mateus que o embale, né? Esse é um ditado popular que é muito adequado para esse momento. Quem foi que descondenou Lula? E por isso que, quando você faz a menção do pedido de impeachment ao Gilmar Mendes, que foi feito pelo senador Eduardo Girão, já são centenas de pedidos de impeachment de ministros da Suprema Corte, é porque o problema que o Brasil enfrenta hoje, que é um problema interno, que é uma crise institucional, ele tem no Supremo Tribunal Federal o seu foco. Nós sabemos disso. Por isso ele coloca essa questão. Nós até esmaece o Gilmar Palusa da semana passada, toda a elite do Brasil, econômica, empresarial, política, vai a Portugal, faz um grande evento com ministros da Suprema Corte, tratando dos assuntos brasileiros lá na Europa, e de repente se percebe que essa elite tem que tomar uma decisão do que fazer com o presidente Lula. Veja que nós sabemos que esse governo Lula, ele não tem condição de levar o Brasil para uma situação de prosperidade. Agora a pergunta que se faz é o seguinte, ao melhor estilo do quem pariu Mateus que o embale, o que fazer com o governo Lula? Quem tem que tomar essa decisão é justamente esse grupo que o colocou lá. Esse grupo que tem que chegar à conclusão de dizer o seguinte: bom, nós planejávamos ganhar muito dinheiro com esse governo Lula. Nós sabemos que o governo Lula, ele foi colocado ali por um grupo de metacapitalistas ligado a grupos que estavam aqui com o Partido Democrata, globalistas, tinham interesses muito focados, e havia uma parte da elite brasileira que olhou a essa oportunidade dizendo: vamos retirar Bolsonaro, que é uma areia na engrenagem, e a gente vai continuar ganhando muito dinheiro com Lula. Só que agora eles têm que colocar na balança e chegar à conclusão de: vale a pena a gente continuar sustentando esse governo que vai jogar o Brasil para o buraco da economia? Essa é uma decisão, né, Paulo, que nós brasileiros, as elites, o povo e principalmente a caixa de ressonância desse conflito de interesses deveria ser no Congresso Nacional. É dali que pode surgir a solução ou até mesmo a omissão, que vai nos colocar numa crise muito pior, Paulo. Olha, Gerson, para a gente encerrar, a coisa ficou muito maior do que todo mundo esperava. Todo mundo esperava. Ficou muito maior. Porque agora a gente está vendo que isso aí é só a pontinha. É só a pontinha desse iceberg. O que pode virar tudo isso. E
não faz o menor sentido as autoridades, inclusive do judiciário, continuar insistindo como o ministro Gilmar Mendes está fazendo. Não pode cair, tem que lutar até o final. O que ele espera do final? Será que ele espera uma vitória diante disso que está acontecendo? Não há como ganhar essa batalha, simplesmente não há. E o governo Trump, nessa carta, ele apresentou o problema, mas também ele deu a solução. Me entreguem um homem, um nome que seja, só um. E aí eu resolvo tudo. E é isso que vai acontecer. A partir do momento que eles tirarem quem eles querem tirar, de repente toda a paz vai voltar. Até o governo Lula vai poder ficar aí falando as bobagens que ele anda falando. O problema está justamente aí. Não vale a pena você salvar o corpo inteiro e entregar uma unha que está infeccionada? Porque, veja bem, o ministro-presidente já está sondando mesmo agora, sério, já foi pedir lá e demonstrou interesse em ocupar uma embaixada na Europa. Nós já falamos disso, só que isso aconteceu agora, tem há 2 dias. Já está vendo que o bicho vai pegar e vai ficar ruim. Então é melhor sair e procurar alguma coisa para fazer fora. De repente pode ser uma saída também para o ministro relator. Abandona isso, não vai até o fim. Não vai dar certo esse negócio de botar Bolsonaro na cadeia. Não adianta fazer como o Lula disse, vamos na OMC, vamos no TPI. Ei, presta atenção. Está falando asneira, exatamente como a que disse, de que vai orientar os empresários brasileiros a abandonarem o mercado americano. Isso é asneira, não vai adiantar nada ir na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, não vai adiantar nada ir no TPI, Tribunal Penal Internacional, não vai. O presidente Donald Trump já deixou isso claro, ou seja, ele fugiu do protocolo, ou seja, do que é habitual, o que é comum quando se trata de questões como essa, quando emite uma correspondência, uma carta. Ele já fugiu, já mostrou claramente qual é o interesse dele nessa história. Ele não abre a boca se não for para falar bem do ex-presidente Bolsonaro. Perguntaram a ele na Casa Branca, Gerson, se ele falaria, nós mostramos essa fala aqui, se ele conversaria com o presidente Lula. Não, agora não, o negócio é Bolsonaro, é o melhor, é o honesto e coisa e tal. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Não está nem nas entrelinhas, está na linha principal. E os caras continuam batendo nessa tecla. Vai dar ruim para o Brasil inteiro por causa de uma unha inflamada. Suas considerações finais. Porque, veja bem, Gerson, a Magnitsky vai rolar. E a IEPA, mais ainda. E aí, os caras vão aprender quando tocar no osso. Infelizmente. É ou não é? Você está colocando a questão de uma solução, do ponto de vista político, bastante exequível e fácil até. Por incrível que pareça, a questão do ministro Alexandre de Moraes, ela já está muito adiantada aqui nos Estados Unidos. Ele deve ser alvo ou da Magnitsky ou até mesmo da IEPA, que você fala que dá até muito mais facilidade e o presidente tem na mão uma ferramenta até mais ágil, que não demanda nem de uma aprovação do Congresso. Você tem toda a razão. Existem essas ferramentas. A questão é que o presidente Lula, ele está deslumbrado. Ele vinha extremamente deprimido sobre o fato de, nesse seu terceiro mandato, ele não ter aquele glamour, ninguém mais o considera. Ele foi à França, por exemplo, foi recebido pelo Emmanuel Macron, mas até na coletiva de imprensa você vê que o Macron tentou ali dizer o seguinte: olha, eu acho que o presidente Lula está meio equivocado aí com relação ao Vladimir Putin, eu acho que ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo aqui na Europa, e eu vou tentar ajudar colocando de uma forma simples: um país invadiu o outro. Nós temos um que invadiu e o outro que foi invadido. Então a gente não tem como fazer esse equilíbrio. Da mesma forma, quando você cita a questão das Forças Armadas brasileiras, é importante a gente entender isso, que a dependência, a conexão das Forças Armadas com os Estados Unidos são
gigantescas, tanto do ponto de vista tecnológico. Não é só a questão do Guarani que a gente deixou de vender para a Argentina, que, aliás, está batendo um bolão, conseguiu aprovar ali a liberação de 80% da sua pauta de exportação com tarifa zero aqui para os Estados Unidos. Significa que eu vou comer picanha argentina agora e não mais brasileira, Paulo, aqui nos Estados Unidos. Agora, de todo jeito, o Milei conseguiu fechar um acordo de compra de F-16, de caças. Ele está prestigiando suas forças armadas, agora compra essas 100 blindados de 8 rodas, que é um blindado concorrente direto da família Guarani, que é a nossa oportunidade de retomar aquele projeto da Engesa, quando a gente tinha os cascavéis e urutus em todos os países da América do Sul. E agora o Brasil novamente fica para trás. Eu vou te dizer alguma coisa, Paulo, fechando aqui as minhas considerações finais. O Brasil vai enfrentar um período muito difícil agora até o final do governo Lula, do ponto de vista econômico, da segurança pública, até do crime organizado, da corrupção sistêmica. Se o Brasil pudesse hoje dizer que é reconhecido como um grande exportador de algo do governo Lula, essa exportação do governo Lula que todo mundo conhece e não esquece é a corrupção. Porque o governo Lula, ele exportou a corrupção por intermédio das suas empreiteiras. Não podemos esquecer que isso da Nadine Heredia ser transportada lá do Peru para o Brasil sendo acolhida, ela foi um fruto da corrupção da Odebrecht lá no Peru. Nós tivemos um presidente do Peru que se suicidou por ser condenado por um esquema de corrupção da Odebrecht. O Brasil, ele exportou um esquema no qual ele estava financiando com o dinheiro do pagador de impostos, da mesma forma que o pagador de impostos aqui dos Estados Unidos, ele financiou a USAID para disseminar no mundo inteiro interesses dessa cúpula globalista. O Brasil também fez isso, guardadas as proporções, no Foro de São Paulo. Ele colocou dinheiro do BNDES com as empreiteiras que ganhavam licitações de metrô, de portos, de obras de infraestrutura, de hidrelétricas, pagavam a propina. Um casal de marqueteiros e marqueteiros eram mandados para a campanha daquele dignitário, daquele presidente que estava concorrendo. O BNDES e o PT bancavam tudo e uma parte da obra superfaturada era paga para o PT no exterior. Essa transação, Paulo, todo mundo conhece. E o pior, houve dinheiro do narcotráfico, das Farc, que também irrigou essas campanhas eleitorais. Tudo isso, Paulo, é sabido. Então, o presidente Lula, que está deslumbrado agora de estar indo para os palanques, rindo, falando do Donald Trump, ele esquece que o presidente Trump conhece toda a sua trajetória, o Marco Rubio conhece toda a sua trajetória, e vai haver vai ser agravada essa situação. Eu posso falar isso, eu não preciso nem ser nenhum profeta, não. Eu estou te dizendo, os próximos meses no Brasil serão muito difíceis. Por quê? Porque mesmo que o Lula entregue a cabeça do Alexandre de Moraes, igual você está falando, o sistema chegue à conclusão de vamos ejetar, o Barroso tem a filha aqui nos Estados Unidos, ele deu uma passadinha aqui essa semana, já quase tomou um susto, eles sabem o que vai acontecer. Na reunião que eles tiveram lá, em que o Gilmar Mendes ridicularizou, dizendo, olha, não vai rolar nada, eles sabem que vai rolar. Vai acontecer. E o Gilmar Mendes sabe que ele será atingido nos seus interesses lá em Portugal. Não adianta ele publicar como ele fez na semana passada, dizendo que o seu grande evento gerou lucros para a economia portuguesa. Não interessa, lucros advindos da corrupção, lucros advindos da falta de ética, de você fazer uma reunião entre juízes da Suprema Corte, com vários interlocutores políticos e empresários que têm causas na Suprema Corte, uma Suprema Corte que as esposas é que transitam os grandes interesses ali em Brasília. Tudo isso, Paulo, é conhecido. E hoje o Brasil tem que tomar uma decisão, e essa decisão é sua, minha, da elite brasileira, e até, por que não dizer, da elite econômica, empresarial, militar. Todos nós temos que saber, seremos considerados uma nova Venezuela ou vamos para o caminho da Argentina, que agora chegou no fundo do poço, retira aquele modelo do Foro de São Paulo, dos Kirchner, todo aquele período do socialismo sindical e dá uma oportunidade para um grupo novo como o Milei.
Nós temos essa chance, teremos essa chance logo ali em 2026. Temos que renovar o Senado, desfazer essa armadilha do Supremo Tribunal Federal hipertrofiado e aparelhado, né, com Flávio Dino, que era ex-ministro, com o advogado pessoal de Lula, que é uma imoralidade gigantesca, com o Toffoli, que era advogado do PT, que está ali desfazendo toda a Operação Lava Jato, com o Gilmar Mendes, que é o capo, ou o grande artífice, é o mais antigo, né, que nós podemos dizer ali na Suprema Corte, que está arquitetando, e o Alexandre de Moraes, que é só o testa de ferro de todo esse esquema. Então, nós vamos desfazer essa bomba relógio, Paulo? Teremos competência para tal? Fica aí a pergunta para você. Se não desarmar, ela vai explodir, não tem outra opção, só tem duas, ou desarma ou explode. E aí agora é só saber, né, quem tem pele de sapo, porque pele de sapo é aquela grossa que não sente absolutamente nada. Resta saber então quem terá a pele de sapo. Gerson Gomes, chegamos ao final desse excelente programa. Muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos e ideias. Um bom fim de semana e vamos ficar atento aí, hein? Segunda-feira a gente já pega o apanhado do fim de semana porque o Donald Trump está falando demais. Cada palavra dele é uma bomba. Muito obrigado, viu, Gerson? Bom fim de semana. Para você também, até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. E eu quero agora aproveitar aqui, antes de encerrar o programa, para você ficar com isso na cabeça durante todo o fim de semana. Tá aí, ó. Se você vai sair final de semana é legal, né? Vai sair de noite, vai, né, para as festas, um encontro de família. Legal. Põe esse perfume aqui, ó. Quando você colocar e você chegar nos lugares, você vai sentir a diferença. As pessoas vão notar e vão perguntar, que perfume bom é esse, hein? E aí eu só te peço um favor, diga que é o Etché, Uma Noite em Sevilha. Entre no site que está aparecendo agora na sua tela ou no QR Code ali do lado e faça o seu pedido hoje mesmo. Esse primeiro lote está acabando e vai acabar bem rapidinho e um desse tem que ser seu, entendeu? Entre lá correndo e faça seu pedido. O precinho está muito bom. E eu vou contar com você, porque adquirindo esse perfume, você ajuda o nosso canal. Nós não temos verba de ninguém, de governo, absolutamente nada. A gente só conta com o apoio de nossos apoiadores. Então vá lá, etchelojavirtual.com e faça seu pedido Etché, Uma Noite em Sevilha. Muito obrigado. Um bom fim de semana e nos vemos de novo na segunda-feira. Ou a qualquer momento, se o bicho pegar de novo para valer. Um forte abraço e até lá.